Olá, pessoal. Esta é a terceira aula do minicurso online de Teoria e Prática de Yoga em comemoração ao Dia Internacional do Yoga 2022. O tema desta aula é Posturologia do Yoga. E, como sempre fazemos no início de cada atividade, vamos fazer as nossas 3 reverências. Juntando as palmas da mão, eu reverencio este momento pelo privilégio de existir. Eu reverencio este corpo, templo do divino. E eu reverencio o divino que habita em mim. Da antiguidade, até por volta de 1960, os instrutores, professores de yoga, em geral, tinham que memorizar posturas sem nenhuma regra ou método de memorização que permitisse gerar variante de posturas. Historicamente, o trabalho corporal do yoga se baseou em posturas estáticas isoladas, onde uma postura não tinha relação com a postura anterior ou posterior. O yoga se tornou popular e conhecido aqui no Ocidente pelas suas posturas. Então, o yoga está associado aos asanas, que são as posturas. Na realidade, o yoga é muito mais amplo que isso. Quando se vai dar aulas regulares comercialmente, a ênfase é nas posturas porque as pessoas procuram pela parte física do yoga. Mas junto das aulas vai o aspecto filosófico e a meditação. Em relação ao aspecto filosófico, vai muito da influência da crença do professor que coloca a sua visão de yoga que ele tem. Na antiguidade, na Índia, os praticantes e os monges que praticavam yoga, eles se afastavam da sociedade, iam para as cavernas, florestas, e observando os animais. Por isso, muitas das posturas levam o nome de animais. Existe referência de posturas de 15 a 10 mil anos antes de Cristo, com posturas e gravuras de yoga nas cavernas. Como é pré-histórico, não temos maiores informações como era a prática dessas posturas. Mesmo depois, na Índia, começou com a parte mais mística, espiritual, e a parte mais física, conhecida aqui no Ocidente, que é o Hatha Yoga, isto é, 1000 anos depois disso. Então, podemos ver que, historicamente, é recente se compararmos com a trajetória do yoga desde a antiguidade. Foi a partir de 1000 anos depois de Cristo que houve a primeira codificação de postura de yoga. Antes se praticava as posturas sem nenhuma codificação. Hoje em dia temos livros e revistas que ensinam o passo a passo. Quando surgiu o Hatha Yoga, os livros clássicos não têm o passo a passo. Costumava-se fazer posturas de extensão seguidas com permanência de vários minutos. Mas por volta de 1960, o Guru dos Bhikkhus, Guru Maharishi Yogi, o yoga se popularizou e os ocidentais começaram a ir à Índia para aprender yoga. E lá encontraram uma série de 12 posturas que não observavam os princípios básicos da biomecânica. Com a necessidade de maior embasamento científico em relação ao trabalho corporal, depois de muitos estudos e pesquisas, começou a se realizar as posturas de yoga respeitando os princípios da cinesiologia. A nossa escola tem um sistema de posturologia do yoga na qual os asanas, que são as posturas, são realizados respeitando a biomecânica. Inicialmente, a primeira parte mais importante a ser considerada é a coluna. Desta forma, depois de realizar uma postura de extensão, como fizemos na aula anterior com a postura da cobra, lembra? Bhujangasana, uma postura de extensão que se executa depois com uma outra postura de flexão. Qualquer postura de flexão, tá?
De um modo geral, sim. Se levar em consideração só a coluna, como fizemos ontem. A postura da cobra e depois fizemos uma contrapostura que foi a postura da pinça. Não é uma contrapostura total, porque estamos levando em consideração só a coluna. E não levamos em consideração os músculos, os órgãos. Mas dá para vocês terem uma ideia. O estudo da posturologia começou pela observação das posturas evolutivas do ser humano. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma tela do PowerPoint. A primeira postura evolutiva do ser humano são 4 posturas: deitada, sentada, engatinhando e de pé. Okay? A partir dessa observação, surgiu, então, as posturas de yoga, que dentro da nossa escola, nós chamamos a primeira postura de dorminho. Na realidade, em sânscrito, se chama de savasana, que é a tradução literal, seria a postura do cadáver. E yoga é vida, né? Cadáver. Né? Então, a gente chama de dorminho. A gente fez uma tradução livre aqui. Né? Na nossa escola, algumas posturas a gente faz a tradução do sânscrito não literal. Essa savasana é a postura do cadáver. Para nós, chamamos de dorminho. Já a segunda postura, sentada, não, o bebê tem mais força, a sentada, nós chamamos da postura do bastão. Aí, literalmente, a tradução é dandasana, postura do bastão. A terceira postura é engatinhando, que é chamada de Vidalasana, que é a postura do gato. Postura do gato que nós chamamos, Vidalasana. Não, esses nomes, alguns estão para assim, Vidalasana, não são posturas tradicionais, são asanas, mas eu estou dizendo que é o estudo das posturas evolutivas do ser humano. E a última postura, que é de pé, tradicionalmente é chamada de Tadasana, ou também outro nome em sânscrito, Samastiti. E dentro do yoga tradicional, é mais usado o nome sânscrito Tadasana, que significa a postura da montanha. Como nós, dentro da nossa escola, nós temos a postura da montanha, uma outra postura com esse nome, nós traduzimos ela como poste, postura ereta, poste, uma tradução livre. Ou então samastiti, que samastiti significa postura ereta. Então, essas são as 4 posturas básicas evolutivas do ser humano. Então, a posturologia, ela é o estudo das posturas que pode assumir o corpo humano. Então, essa ciência está baseada na estruturação sistemática de postura, que são classificadas conforme uma convenção. Foi criada uma convenção onde as posturas recebem um nome específico, que vai auxiliar como método de aprendizado e que garante, então, ao instrutor que trabalhe com base no discernimento e não simplesmente na memorização. Essa é a diferença. E a motricidade humana é um fenômeno muito amplo, que é muito mais amplo que o mero exercício físico. Então, no yoga, as posturas corporais, que são chamadas de asanas, eu procuro usar o mínimo possível, na maior parte das vezes, a gente fala em português. Algumas posturas, alguns nomes a gente fala em sânscrito, mas nas aulas eu procuro sempre... Aqui eu vou misturar um pouco algum nome em sânscrito, mas eu evito, de uma maneira geral, eu falo as aulas tudo em português, ok? Então, as posturas são oportunidade de expressão do espírito, pois o corpo é o templo da alma. E os asanas, meramente como exercício físico, não é yoga. É o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. Fazem as posturas de yoga, mas não estão fazendo yoga. Eu estou fazendo yoga, não estou fazendo coisa nenhuma. Estão fazendo as posturas. Se fosse assim, um contorcionista estaria fazendo yoga. Não é por isso que ele fazia as posturas acrobáticas do yoga ou qualquer outra postura, esteja fazendo yoga, porque não está fazendo com atitude correta, apropriada. Certo? Então,
O que caracteriza o asana, postura? É a imobilidade, a permanência. E essa permanência no mínimo de 30 segundos. Daí para mais. Só que, geralmente, nos asanas, posturas do yoga indiano, se faz 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, mais tempo, cada asana. O ocidental, que não tem o condicionamento apropriado, físico, 30 segundos, certas posturas, é uma tortura. Permanece, fica, é muito parado, enfim. Então, mas o que caracteriza um asana? Antes de ficar, se a pessoa não consegue permanecer os 30 segundos, nós chamamos de pré-asana. E nesse caso, vamos supor, a determinada postura a pessoa conseguiu ficar 10 segundos, não mais do que isso. Então, vai se repetir 3 vezes. Arma a postura, desarma, arma de novo, desarma, arma de novo. Então, aí permaneceu 30 segundos. Com a prática regular, aí vai se diminuindo, à medida que a pessoa vai evoluindo, vai diminuindo o número de repetições até que ela consegue ficar os 30 segundos e aí se aumenta para 1 minuto. Uma aula de 1 hora, por exemplo, se a gente vai permanecer muito tempo num asana só, cada asana, vai se fazer pouco postura, ok? E, então, a permanência é que diferencia o yoga da ginástica, propriamente dito. E porque transcende os aspectos físicos. Aí, nós vamos ver, antes de continuar com a parte do asana, postura. Aqui está escrito de 2 formas. Asana, com um tracinho em cima, na maioria das vezes a gente vê nos livros como acento agudo, mas não é acento agudo. É um traço em sânscrito, que muitas vezes a gente traduz, faz a transliteração, duplicando aquela letra que tem esse acento, no caso, esse traço em cima aqui. Porque, na realidade, não é a sílaba tônica, é o prolongamento da letra. Então, aqui no caso, existem 3 As, na palavra As. Né? Na realidade, o primeiro é um A longo, os outros 2 são A curtos. Então, essa é a diferença. Então, literalmente, a asana é a postura sentada, porque significa assento. Mas, atualmente, se faz sentado, deitado, de pé, invertido, essa. Então, mudou o sentido da postura asana, porque antes era postura sentada, grande permanência para meditação. Hoje, né, com o número de postura ao longo dos anos que foi se desenvolvendo, aumentou o número de postura também. Também, aqui, além de ter, quando se fala de asana, que é a postura corporal, também pode significar uma atitude mental. Postura. Qual é a tua postura perante a vida, perante tal assunto? Né? Uma postura mental. Então, essa seria a... Então, para nós, antes de falarmos propriamente nas posturas, nós vamos ter que entender melhor o conceito de corpo, já porque são posturas corporais, né? Conceito de corpo. Vamos mudar aqui a tela. Corpo. Então, corpo é tudo aquilo que nós vemos, mas também tudo aquilo que nós não vemos. Porque pertence ao mesmo tempo ao real e ao imaginário. E com isso se entrecruza o biológico e o psicológico. A espécie, a história pessoal, circunstâncias de cada um. Ou seja, quando se fala de corpo, se faz referência à personalidade totalmente comprometida com ele. Então, na realidade, o corpo é a relação que estabelecemos com ele. E essa relação pode ser prazerosa, pode ser traumática, pode ser facilitadora de aprendizado, ou tudo ao contrário. Pode ser fácil, fluida, ou complicada até a doença. Então, o corpo anatômico, fisiológico e sua compreensão são de extrema importância para o instrutor de yoga.
Então, toda ação que nós realizamos, que construímos, coloca em jogo o que a gente chama de corporeidade. Então, todo movimento corporal é resultado dessa construção social. Por exemplo, na sociedade atual, a gente vê os corpos tatuados como um modelo de beleza, corpo malhado como um modelo de saúde. Mas isso é uma distorção da realidade. O ser humano, da tradição do yoga, é constituído de vários corpos, ou que eu chamo de dimensões existenciais. Temos um corpo físico, um corpo energético ou vital, ou prânico, corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Tá? Dentro do hinduísmo, o corpo mental é dividido em dois também, que aí fica chamado 7 corpos. Eu coloquei mental apenas como um. Aqui, claro, na posturologia, no tema de hoje, nós vamos limitar ao corpo físico, postura corporal. Até por uma questão de tempo, esse mini curso a gente não vamos estudar anatomia, cinesiologia, que é um estudo muito mais amplo, porque até não sei o conhecimento que vocês têm dessa área de anatomia e cinesiologia, ok? Então, o estudo das posturas do yoga e da série de posturas que praticamos, ela está baseada na anatomia e na cinesiologia. Então, nós vamos ver agora os princípios da posturologia. Aqui já falei aqui, vou mudar de página. Então, a posturologia do yoga, segundo a nossa escola, a visão é: o corpo é dividido em 6 partes. Eu sei que na escola a gente dividiu cabeça, tronco e membros, mas aqui não. Tem mais 3 partes aqui. Pé, mão, aqui. Então, são 6 partes e cabeça, né? Que aí fecha 6 partes. Pernas, braços. Também, essa é a primeira. Isso é importante para nós analisarmos qualquer postura de yoga e fazer as variantes daquelas posturas. Como eu falei antes, na primeira parte aqui dessa aula, que dentro do Hatha Yoga, ele surgiu 1000 anos depois de Cristo, lembram? Eu falei? E tinha apenas citada 32 ações. Apenas isso. Aí, depois de 1300, pouco, uma segunda codificação do Hatha Yoga aumentou para 84 posturas tradicionais do Hatha Yoga. Só que os 2 livros clássicos do Hatha Yoga não citam e descrevem as 84 posturas. Tem detalhada, mais ou menos, somente 4. As outras são citadas, mas, como eu disse, não tem o passo a passo. No século passado, na metade do século XX, então, um mestre de yoga chamado Iyengar, já falecido, ele aumentou por umas 600 posturas. Foi um método de Hatha Yoga bastante famoso, conhecido, e criou um método chamado, até do próprio, de Hatha Yoga, mas ficou tão famoso que o próprio nome dele foi incorporado, Iyengar Yoga. O nome dele era Iyengar, aí ficou Iyengar Yoga, mas, na verdade, é o Hatha Yoga. O Hatha Yoga da Iyengar tem com a sua metodologia, um número muito grande de posturas. Só que, dentro do nosso sistema de posturologia, a postura da pinça, que é a Paschimottanasana, a gente já faz 600 posturas de asas variantes. Só de uma asana, a gente chega de todas as possibilidades aqui desse sistema. Então, claro que tem posturas de yoga que tem 2 ou 3. Não tem muitas variantes devido à dificuldade da execução dela, então não tem muitas variantes, mas tem posturas que tem muitas variantes. Então, temos um repertório. Como é que eu vou memorizar tudo isso? O sistema de posturologia não só seria isso aqui. Então, nós vamos ver agora o segundo item ali, que fala das 5 imagens corporais. O que são as 5 imagens corporais? Na verdade, é uma convenção. Se escolheu 5 asanas, 5 posturas, que são quem nós chamamos de imagem. Que, com o estudo dessas 5, nós podemos fazer todas as demais posturas de yoga, baseadas nessas 5.
É uma convenção que se criou, sistema. Claro que esse sistema de posturologia, essa convenção, essas regras, como toda regra, tem as suas exceções, mas nós vamos ter que considerar essas regras, exceção é exceção. Mas, de uma maneira geral, funciona aqui. Então, vamos ver quais são essas 5. Então, a primeira postura, que é a deitada, aquela que a gente falou do bebê, que é essa vasta, que nós chamamos de dorminhoco. Okay? Deitada. A segunda, sentada. A terceira postura, a postura da pinça. A quarta postura, a do peixe. E a quinta postura, que não é uma postura tradicional do Hatha Yoga, não é uma postura criada na nossa escola, que nós chamamos de mangusto. Okay? Então, aí, baseado nessas 5 asanas, se estuda todas as demais possíveis e imaginárias. Claro que algumas são... Como se chama essa última postura? Mangusto. Mangusto? Mangusto. Em sânscrito, mangusto significa nakulasana. Nakula é mangusto. Nakulasana. No caso ali da postura do peixe, se vocês observarem a foto ali de cima, okay? As pernas é o rabo do peixe. Então, visto de cima, parece um peixe, a imagem de um peixe. Só que ali está em lótus. Tradicionalmente, o ocidental a maioria tem dificuldade de fazer lótus. Por isso, normalmente se faz com as pernas estendidas ou com outras variações de pernas também, que aí vai se estudar as variantes dessas posturas. Também a postura da pinça propriamente dita, ali a terceira postura embaixo do dorminhoco, Paschimottanasana. Paschimottanasana não significa pinça, é uma tradução livre. Paschimottanasana significa postura de extensão posterior de todo o corpo. Estende desde o calcanhar até a cabeça, toda a cadeia muscular posterior. E aí tem vários graus de execução. Nem todo mundo vai conseguir apoiar todo o tronco sobre as pernas. E aí nós temos o passo a passo de como chegar lá, de uma maneira mais rápida. Para isso, nós utilizamos técnicas, por exemplo, de reflexologia. Também, né? Usamos técnicas de reflexologia, usamos técnicas japonesas, da reflexologia japonesa, e também usamos técnicas de fisioterapia também para atingir certas posturas com mais rapidez. Porque se a pessoa pode fazer 2 vezes por semana e não faz em casa, a performance até chegar na postura é muito lenta. E essas técnicas impressionam e aceleram a pessoa chegar naquela postura. Então, estimula o aluno a praticar. Então, essas são as 5 imagens aqui que nós temos. Okay? Vamos voltar aqui a outra tela. Depois, baseado nessas 5 imagens, começam, então, as variantes. E as variantes são as chamadas posturas primárias. Dessas primárias vêm as secundárias. Das secundárias surgem as posições. Então, é variante em cima de variante. Então, na realidade, são 5 regrinhas básicas ali. Eu vou tiro a sexta ali. Posturologia são aquelas 5 iniciais. Visão do corpo, eu tenho que saber quais são as visões do corpo. Essas 5 imagens, as posturas primárias, as posturas secundárias, que aí já dá um número muito grande de variações, e as posições. Aqui a gente poderia também chamar de posturas terciárias. Seria uma variante da secundária, as posições. Bom, com essas 5, aí nós fazemos o que a gente chama de trabalhamos por séries. Existem as séries dinâmicas e as séries estáticas. Dentro do Hatha Yoga, tem linhas que trabalham com o corpo, eles fazem a chamada saudação ao sol, ou Surya Namaskar. Só que o Surya Namaskar é uma espécie de aquecimento corporal, e aí depois o pessoal faz o Surya Namaskar e depois faz os asanas. Aqui. A única coisa é a diferença. É o que eles fazem dentro do yoga tradicional indiano. Só que o Surya Namaskar ele foi incorporado ao Hatha Yoga no século passado, há pouco, 50 anos atrás, não mais 60, no máximo. Antes não era praticado dentro do Hatha Yoga o Surya Namaskar. Mas não é uma invenção
ocidental ou uma invenção recente. O Surya Namaskar é milenar, só que não era uma prática do Hatha Yoga. O Surya Namaskar se encontra, que falado, está nos Vedas. No Rig Veda, que os Vedas são os livros sagrados dos hindus, e é dividido em 4, e o mais antigo dos Vedas é o Rig Veda, e lá se faz referência à saudação ao Sol, porque, na realidade, era feita uma oração ao Deus Sol, e era feito ao amanhecer. Atualmente se faz de noite, meio-dia, qualquer horário, se faz como uma atividade física. Também, a saudação do Sol, cada postura tem mantras, porque vai se fazendo, conforme faça os movimentos, a saudação, vai se repetindo um mantra. Ocidental, aí vai ficar um mantra muito longo, fazendo todas as posturas. O ocidental, a maioria das escolas não fazem apenas a parte externa corporal. Já se perdeu porque tirou os mantras, só faz a parte física. Já é um erro. Mas serve como um aquecimento corporal. A saudação do Sol, feita como deve ser, mesmo para o ocidental, não é um exercício tão simples. Já é um exercício mais no nível intermediário. Então, nós criamos outras séries preliminares. Antes de nós ensinarmos a saudação do Sol, se faz outras séries. Por exemplo, série de ombros, série do gato. Nós consideramos 2 séries básicas, anti-estresse, porque as pessoas vêm para o yoga fazer as posturas para tirar o estresse. Mas e aí? Como é que eu vou fazer yoga se eu estou estressado? É um paradoxo. Então, por isso que nós fazemos outros exercícios preparatórios, desbloqueio articular e outras séries, como os gatos, como uma preparação para nós entrarmos propriamente nas posturas. Sim? Então, só depois de ombros e gato é que nós vamos praticar o Sol. A série do Sol. São séries preparatórias. E aí depois entra as séries estáticas. Como eu disse, a gente não faz posturas isoladas aqui. Você faz postura e contrapostura. Aí tem posturas complementares também, que auxiliam nessa transição de uma passagem de uma para outra. Postura substitutiva, caso a pessoa não possa fazer aquela postura, tem uma outra postura substitutiva. Aí, assim vai se levando em consideração. E também existe mais outras regras. Existe a postura parcial e total, por exemplo, que nós vimos agora ali. Eu falei a postura do peixe em lótus. Essa seria a postura total, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer. Então, vai se fazer um peixe parcial, que é com as pernas estendidas, ou numa outra posição de pernas também, que tem várias posições de pernas que podem ser feitas as posturas, são as variantes dela, aqui, essas imagens. A postura, melhor ainda do que a postura clássica, que é essa que eu mostrei do peixe, seria com pernas em diamante, que é dobrada sentado sobre os calcanhares, né, dobrando as pernas aqui, e se vai para trás. Que se faz um alongamento muito, muito intenso, que a maioria das pessoas também não consegue. Então, vai ter que ter o passo a passo para chegar lá. Bom, o que mais que eu posso falar aqui? Tem postura substitutiva, enfim. Bom, então, estão prontas para a prática, meninas? Vamos lá? Então, vou tirar aqui a cadeira. Quanto eu acredito que... Regras gerais. Nós praticarmos, então... Eu tenho... Pode ir aqui. Tem papel. Sempre é bom nós termos um lencinho, algum papel para... Primeira coisa que nós temos que fazer, principalmente aqui no sul, com esse frio e clima, limpeza das narinas. Assoar, limpar as narinas. Primeira coisa que nós temos que fazer, numa aula, é observar como é que está. Não é chegar e começar as posturas da aula, não. Como é que está a minha narina? Observo. Qual é a narina? Direita ou esquerda está mais ativa?
Eu tenho que observar isso aí. Faço isso e observe. Qual é que está mais ativa? Esquerda ou direita? Aí, numa aula de yoga, as narinas têm correspondência com o hemisfério cerebral e é cruzado. Tanto é que, por exemplo, se a gente tem um traumatismo do lado direito, esse aqui é o meu lado direito, está espelhado aí, né? Meu lado direito é esse, que geralmente paralisa o lado contrário, vice-versa. Então, a narina direita tem correlação com o hemisfério cerebral esquerdo. E o lado esquerdo é o lado racional. O lado direito é o lado intuitivo, o lado criativo. Okay? Então, por isso que numa aula de yoga, os alunos devem observar e ter a narina esquerda desbloqueada ou mais ativa. Eu posso estar respirando por ambas, mas a esquerda tem que ser mais ativa do que a direita, porque está voltado para uma interiorização, para uma absorção melhor da energia. Então, primeira coisa. Outra coisa é fazer uma roupa confortável. Geralmente, um abrigo, uma túnica, uma outra camiseta, porque está frio, né? Mesmo para ligar. Então, e uma roupa sem sapatos, meias, enfim, uma sapatilha, enfim. E nada de pulseira, no caso de brinco. Geralmente, as pessoas, mulheres, quando vão para a aula de manhã e depois vão para o trabalho, já vão todas maquiadas. Fica um pouco complicado, né? Porque teria que fazer de cara limpa, não com uma maquiagem. Então, são esses, não com roupas apertadas. Então, a primeira coisa é ter uma roupa confortável. E outra coisa também, estar de estômago vazio. Não adianta eu jantar e vou fazer aula de yoga. Eu tomo café da manhã e saio para fazer aula de yoga. Eu tenho que estar com o estômago vazio para praticar yoga. Essas são regras básicas dentro do yoga. Se a gente vai mexer muito com essa região abdominal, se eu comer algo, vou ter dificuldade de executar as posturas. Então, são regrinhas bem básicas. Vamos começar com uma consciência corporal. Então, normalmente, nas aulas de yoga, pode-se fazer essa consciência corporal deitado, sentado ou de pé. Então, eu prefiro agora, todo mundo pode ficar de pé e ficar se observando nessa postura parada. E vamos fazer movimentos leves, movimento para frente e para trás, transferindo o peso do corpo para os calcanhares, transfere o peso para a ponta dos pés. Volta no centro, transfere o peso para um lado e para o outro. E repete esse movimento pendular para um lado e para o outro, para frente e para trás. Volta no centro, no meio, e procura ficar o peso distribuído igualmente em ambos os pés. E vamos nos observar, relaxar o corpo, observar onde estão as tensões, está nos ombros, que parte do meu corpo está tenso. Vou dirigir a atenção para essa região e relaxar, afrouxar, tomando consciência corporal. E aí, no segundo momento, observar a respiração. Como estamos respirando? A minha respiração é superficial ou é profunda? Uma coisa que é importante, a respiração sempre é pelas narinas. Inspiro pelas narinas e expiro pelas narinas, não pela boca. Certo? Pode permanecer um pouco. A partir, então, desse momento de consciência corporal de pé, isso também poderia ser feito deitado também. Vamos à segunda parte da nossa aula, que nós, dentro do yoga, são exercícios que a gente chama de purificação orgânica.
Em sânscrito, para quem conhece, já leu um pouco de yoga, chama-se kriyas. E esse exercício também, nós vamos fazer de pé, já estamos de pé, mas também pode ser feito sentado. Okay? Nós vamos colocar as mãos aqui na cintura, com os dedos próximos do umbigo. E vamos fazer junto com a respiração. Expiro, pressiono, levo o corpo à frente, como se quisesse tocar lá na coluna. Inspiro, volto, afrouxando. E continuo fazendo esse movimento de pressionar ao expirar, inspira, retornando. E continue fazendo mais algumas vezes esse movimento. Esse é um exercício que vai massagear todos os órgãos internos aqui e esse chakra localizado aqui, o chakra umbilical aqui. Então, esse é um exercício de purificação orgânica importante. Tem outros exercícios de purificação orgânica mais avançados, mas nesta aula aberta, onde eu não tenho acesso às contraindicações de cada um que vai assistir, então, teria que ser um exercício mais personalizado. Então, por isso que eu não vou dar outro exercício dessa região, eu sou dois mais simples. Claro que se a pessoa tem uma hernia abdominal, por exemplo, é contraindicada, não vai poder fazer isso aqui, né? Porque vai doer. Então, essa é uma contraindicação básica. Um outro exercício também de purificação orgânica, também que é aberto a todos, são simples exercícios, é para os olhos. Então, nós vamos estender o braço à frente, assim, eu vou olhar para a ponta do dedo, certo? E, mantendo o olhar sem mexer a cabeça, eu vou, com os olhos, acompanhar o dedo, levando o braço para o lado. Observando o meu campo visual. Não vou observar se a cabeça está mexendo. A cabeça tem que ficar aqui. É os olhos que vai acompanhando o dedo. E depois eu volto devagar, olhando para o dedo, até o centro. Chego no centro, troco de braço, baixo o outro, e vou fazer para o outro lado. Mexendo com os olhos, não com a cabeça. Vou até o meu campo, observando o meu campo visual. Aqui. E volto novamente ao centro. Devagar. Movimento sem pressa. Chego no centro, vou com a mão levar para cima, acompanhando com os olhos, não com a cabeça. Volto, baixando o braço e vou descendo. 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 Volto no centro. Agora, com as duas mãos juntas aqui, tá, os dedos, o olhar entre os dois dedos, o olhar vai ficar fixo agora. As mãos vão se afastar. Não mexo a cabeça. E eu vou ter, com o olhar à frente, perceber os dedos. Olhando para frente, eu percebo o dedo. Olhando para frente. Vou afastando. Percebo. Volto novamente ao centro. Junto as mãos, dedo, e agora trago os dedos devagar, próximo do nariz, até encostar a ponta do nariz nos dedos. E agora, esfrego as mãos, pisco rapidamente os olhos, abro e fecho os olhos, enquanto eu esfrego as mãos. Pisquem com a visão, abre e fecha, piscando, esfregando as mãos. E agora, com mão em concha, coloco sobre os olhos, relaxando. Descansando por alguns instantes os olhos. E aí baixo. Então, vamos agora para outra parte da nossa aula, que nós fazemos, chamado desbloqueios articulares. Certo? Então, inicialmente, vamos cuidar de pé e sacudindo todo o corpo. Sacudindo os braços, como se estivesse tirando água da ponta dos dedos, os joelhos, flexionando rapidamente.
Aqui vão permanecer alguns segundos apenas. Tá? Mas o ideal é permanecer mais. O ideal é vocês marcarem no relógio 2 minutos. Aqui não vão ficar 2 minutos, mas o ideal é, no mínimo, ficar 2 minutos. E parem, fiquem imóvel agora e observem a ponta dos dedos, o corpo. Nós percebemos a energia fluindo melhor. Desbloqueio energético. E falando de desbloqueio energético, nós vamos fazer agora um exercício bioenergético. Vamos colocar as mãos na cintura. Vamos fazer ele por etapas. Inicialmente, só o movimento sem respiração, depois nós vamos fazer junto com a respiração. E a respiração vai ser inspirar pelo nariz e soltar pela boca forte. Mas no início não vamos fazer essa respiração, só o movimento básico. Erguemos o braço direito, giro para o lado esquerdo, baixo o braço, coloco na cintura, voltando ao centro, e ao mesmo tempo vou erguendo o outro braço. Permaneço nessa posição, voltado para o lado que eu estou com a mão na cintura, e vou baixando novamente o braço, voltando ao centro, coloco na cintura e ergo o outro braço. Volto ao centro, colocando a mão na cintura. Ainda sem a respiração. Nós vamos fazer esse movimento, só que quando eu baixar o braço, eu vou até o chão. Eu vou descer. Então, da seguinte maneira, observe primeiro, ó. Eu vou erguer o braço e aqui eu vou descer. E aí, quando eu desço, eu já solto o outro braço e porque essa mão vai na cintura. Aí desço. Quando eu desci, largo o outro braço, coloco a mão na cintura e volto. Aqui é um trabalho de coordenação. E eu vou fazer esse movimento, ó. Inspiro e expiro. Esse movimento vai dar calor. É um trabalho energético. Fazendo esse movimento. Coordenação. Solto o ar, toco. Continuo fazendo esse movimento. Várias vezes. E aí volto no centro. E aí? Fácil? Mais ou menos? Aí entra o tico e o teco, como se diz. Coordenação. Trabalho de calor, de energia. Principalmente aqui no sul, um frio é muito bom. Trabalho de coordenação e, ao mesmo tempo, respiratório. Energiza bastante. Ok? Agora, outro exercício que eu chamo, nós vamos trabalhar os braços, a coluna, um exercício que eu batizei de batendo asas. Okay? Então, é o seguinte, nós vamos abrir os braços, expandir o peito, olhar para trás, inspiro. Ao expirar, volto à frente e abraço, inclinando o corpo à frente. Okay? Eu fico nesse movimento assim, meio curvo. Então, ó, inspiro e expiro. Primeiramente flexionado. Inspiro e estendo as pernas, os joelhos. Inspiro, não é bem as pernas. Abro, tá. Dobro, abraçando e flexionando os joelhos na frente. Mais uma vez. Inspirando e expirando. E aí volto, baixando a frente. Ok? Agora, um outro exercício, que eu chamo de balancinho, é um exercício que a gente vai ficar na ponta dos pés e nos calcanhares. Então, vamos fazer esse movimento com o pé, ponta do pé e calcanhar. Então, levo os braços para trás, fico na ponta dos pés. Braços para frente, balanço e fico sobre os calcanhares, tirando a ponta dos pés do chão. E faço esse movimento para frente e para trás. Para frente e para trás. Ok? Isso. Equilíbrio na ponta dos calcanhares e nos pés. E eu faço esse movimento com a respiração.
E os braços vão fazendo assim, ó. Bem, isso. Ok? Muito bem, trabalhamos então a articulação dos tornozelos, dos pés, voltamos. Agora, eu vou botar aqui mais para baixo, que nós vamos puxando. Agora, fazendo uma trabalho de perna, eu vou botar a posição aqui do computador, para que possa vocês visualizarem melhor. Então, as pernas. Vamos fazer um trabalho de alongamento pélvico e de pernas. Inclusive, nós fizemos na aula anterior. Vamos dobrar a perna, sentado. Estendo a perna. Dobro novamente. Vamos fazer 2 vezes com cada lado. Tá? Ergo a perna. Dobro, levo a perna para trás. Sempre segurando a ponta do pé. Tá? Não largo a ponta do pé. Dobra aqui o joelho. Assim para trás. Levanto os joelhos, não largo o pé. Vou para o lado. Largo a perna dobrada no meio. Deixo o joelho para o lado e vou novamente. Vou fazer mais uma vez agora nessa posição para ficar melhor. Dobro. Dobro, levo para trás. Abro e vou para o lado. Dobro. E vou à frente. Agora, 2 vezes, ponta a perna. Seguro o pé. Estendo. Arrasto. Dobro. Ergo. Levo para trás. Abro e vou para o lado. Trago para o centro e vou à frente. Mais uma vez. Dobro. Ergo. Levo para trás. Levanto e vou para o lado. Trago o pé assim, para o lado e levo à frente. Ok. Então, fizemos todo o trabalho de alongamento de perna e também aqui do quadril. Agora, nós vamos, pode ser de pé ou sentado, já que estamos sentados, pode ser sentado sobre os calcanhares, ou então sentar sobre um bloquinho ou uma almofada, como achar mais confortável. Né? Se for difícil, pode colocar uma almofada, um cobertor aqui nos dorsos do pé, sentar nessa posição aqui. Esse exercício também pode ser feito de pé, mas é um trabalho que a gente vai fazer de ombros. Então, independente de nós fazermos sentado ou de pé, quem quiser fazer de pé, pode fazer de pé também. E é colocar os braços, eu vou ficar mais próximo para que vocês me enxerguem melhor, senão fica muito longe. Assim, acho que fica melhor. Mais próximo aqui. Braços para frente. Eu vou dobrar os cotovelos e olhar para cima. Então, inspire. Ao expirar, eu vou abraçar. Vou à frente, baixo a cabeça e abraço nessa posição. Vou repetir esse 3 vezes, esse movimento. De novo. Para trás, inspire. Ao expirar, abraço. Mais uma vez. Inspire. Expire. Agora, segundo movimento de ombros e braços, ficar tipo mãos ao alto. Assim, nessa posição. Mãos para frente, assim. Leva os braços para trás, olha para o teto. Inspire. Braços à frente, uno, mãos e cotovelo. Baixa a cabeça, soltando o ar. Inspiro, abro, olha para o teto. Expiro, junto, mãos e cotovelo. Soltando o ar. Mais uma vez. Inspiro,
Volto no centro e baixo o braço. Essa série de ombros tem série 1, 2, 3, é uma série mais longa. Eu só fiz 2 movimentos. Porque essa parte é importante, é uma série anti-estresse. Como eu disse, a pessoa tem que, para fazer yoga, tem que estar previamente relaxada. Então, tira o peso atrás dos ombros, uma automassagem. Então, fazendo toda a série de ombros, a pessoa realmente vai trabalhar bastante braços e ombros, toda essa musculatura. Então, parece que a gente tira um peso do corpo. A segunda série, sentiu isso? Bem, imagina que só fez 2 movimentos, tá? Tem muito mais movimento. A segunda série a gente chama a série do gato. Também, a série do gato existe o gato simples, o gato siamês, né? Mas a gente vai fazer alguns movimentos somente do gato, não todo ele. Então, postura do gato. Postura de 4 em primeiro lugar, vocês vão com as mãos juntas, aqui assim, colocar no meio do joelho. Essa é a distância do joelho. Não é fazer com os joelhos juntos, nem muito afastado. A gente coloca as 2 mãos aqui, essa é a medida. Distância no quadril, aqui das pernas. A segunda, aí eu sento, coloco as mãos para frente, essa distância, aí então eu levo. Coloco as mãos próximas aqui, essa distância. Não é nem assim, muito próximo. Então, essa que eu chamo postura 0. A partir dessa postura, então, eu vou soltar o ar, erguer a coluna, olhar para o umbigo, fazendo essa curvatura aqui, solto o ar. Repita esse movimento. Massageando toda a coluna. Mais uma vez. Volto no centro. Agora, posição do gato. Vamos fazer um movimento de pernas também. E só que trabalha equilíbrio aqui no caso. Né? Então, nós vamos dobrar uma perna por cima da cabeça. Solto o ar. Inspiro, olho para frente, estendo a perna para trás. Volto à frente, trazendo o joelho próximo da cabeça, soltando o ar. Vou fazer 3 vezes com cada perna. Mais uma vez, então, solto o ar, joelho à frente. Inspiro para trás. E aí volto à posição. E vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Começo sempre soltando o ar por cima da cabeça do joelho, inspirando, olhando para frente, perna para trás. Solto o ar, inspiro, expiro. Mais uma vez, inspiro e volto. E aqui eu encerro o movimento do gato. Então, eu dei 2 movimentos de ombros, 2 movimentos do gato. Então, agora, sim, nós vamos entrar para as posturas estáticas do yoga. Tudo isso é uma preparação, mas não são exercícios tradicionais do yoga, mas a atitude que nós fazemos dele é yoga, embora não seja postura tradicional. Então, após todo esse aquecimento, bom, agora vamos para os asanas. Uma questão até de tempo, eu tinha preparado mais asanas, menos asanas aqui. Então, vamos ver postura e contra-postura sempre fazer. Então, a primeira postura, o peixe, postura mãe. A contrapostura vai ser a pinça. Só que
Vamos fazer o peixe simplificado. Vamos fazer o peixe com as pernas estendidas, ok? Então, vamos fazer. Vamos deitar. Olhem primeiro, para depois fazer. Deitar. Vou me apoiar nos cotovelos, erguer o tronco e botar a cabeça para trás, o máximo possível. Vou erguer aqui o peito e apoio o topo da cabeça e os cotovelos. Mantenham essa postura. E vou permanecer respirando normalmente 5 respirações completas. Inspire. Inspire. Inspiro e relaxo. Desfaço, apoio as costas no chão, desfaço a cabeça e abraço as pernas. Descanso um pouquinho assim, nessa postura. Ok. E agora, girando de lado, vamos sentar. Observaram que eu fiz 5 respirações. Agora, nós vamos fazer a postura da pinça. Eu não vou falar inspire, expire. Eu vou deixar que vocês contem 5 respirações. E como eu demonstrei na aula passada, nós vamos fazer a nossa pinça dobrando as pernas, segurando os pés, inspiro, e aí vou expirar. Fico primeiro nessa postura, ergo o tronco, porque assim, num segundo momento, aí cada uma de vocês vai dobrando os cotovelos e aproximando o peito da coxa. Não é para baixar a cabeça fica assim. E vai dobrando, flexionando, solta, deixa o peso da gravidade e permanece 5 respirações. Eu vou deixar a critério de vocês, aqui, no ritmo de cada um de vocês. Tomando consciência corporal, está alongando, observando a respiração, percebendo que o corpo vai cedendo, vai soltando, vai descendo. Agora vamos fazer mais uma postura de questão de tempo. Vamos ficar de pé agora. Pernas afastadas. Vamos fazer o que a gente chama postura da formiga. É uma postura de lateralidade e de tônus de perna. Força de perna e de lateralidade. É uma variante, para quem conhece yoga, seria uma variante da postura do triângulo. Okay? E eu vou fazer uma postura simplificada da formiga. Tá? Não vou fazer a formiga total. Gira o pé para fora, 90 graus, aqui, vou para esse lado. Dobro o joelho, aqui, braços abertos, assim. Dobro aqui o joelho, o pé fica para frente, é aqui. E eu vou apoiar o antebraço aqui na coxa. E esse outro braço alinhado aqui na cabeça. E vou permanecer nessa posição. Quem consegue fazer uma postura um pouquinho mais forte, vai colocar a mão no chão. Quem não consegue, fica em frente. Se não, fica com a mão aqui. E fica nessa posição. 5 respirações.
Agora abaixa o braço, volta no meio e sobe desenrolando a coluna. Agora vamos fazer para o outro lado. Gira o outro pé, 90 graus, dobra o joelho, abre os braços e vai apoiando. Eu vou observar ali, mais ou menos, vocês. Permaneçam 5 respirações. Depois, volta para o meio e sobe desenrolando a coluna. Vamos fazer agora um relaxamento. Vamos deitar. Pernas geralmente passadas. Palma das mãos voltada para cima. Pernas ligeiramente afastadas, braços ligeiramente afastados. Observamos como que nós estamos. Como é que está nossos ombros, nossos braços, nossa região lombar, pélvica, pernas, observe isso. E agora vamos dirigir a atenção para ambos os pés e vamos contrair os pés, tensionando os pés. Contraiam. Relaxe. Solte. Afaste. Novamente, contrai ambos os pés. Tensiona. Solte. Relaxe. Afaste. Ambos os pés estão completamente relaxados. E vamos dirigir a atenção para as pernas, joelho, coxa. E vamos contrair, tensionar ambas as pernas. Tensiona, contrai, solta, relaxa, afrouxa. Novamente, tensionamos, contraímos, relaxando, afrouxando. Ambas as pernas estão completamente relaxadas. E vamos dirigir a atenção para as mãos. E vamos fechar ambas as mãos, apertando ambas as mãos, fechamos, apertando, fazendo força em ambas as mãos. Soltamos, abrimos, relaxando. Novamente, fechamos as mãos, apertando, contraindo ambas as mãos. Solta, relaxa. Vamos dirigir a atenção para os braços, até o ombro, do punho até o ombro. E vamos contrair ambos os braços, tensionando. Contraiam, tensiona, solta, relaxa, afrouxa, volta. Mais uma vez, contrai, tensiona ambos os braços. Solta, relaxa. Agora vamos contrair a parte pélvica, contraindo os esfíncteres, os órgãos genitais, os glúteos, tensionamos toda a região pélvica. Contraindo. Solta, relaxa. Mais uma vez, contraindo a região pélvica, contraindo a região glúteos, órgãos genitais.
Sol. Relaxa. Agora vamos contrair a parte superior do tronco, peito, ombros. Contraiam. Sol. Relaxa. Mais uma vez, contrai a parte superior do tronco, peito, ombros, tensiona. Contrai. Sol. Relaxa. Agora vamos contrair o rosto. Apertando boca, olho, nariz, testa, faz uma contração facial, uma careta. Sol. Relaxa. Mais uma vez. Tensiona, aperta, tensiona todo o rosto, boca, olhos, testa. Sol. Relaxa. Todo o corpo fica completamente relaxado. Sentimos afundar o chão, todo pesado, completamente. A percepção física agora vai desaparecer. E sentimos um bem-estar impregnar em todo o nosso ser. E assim vamos permanecer em estado de profunda paz, profundo relaxamento. Então, devagar, vamos começar a perceber as mãos, os pés. Vamos devagar mexendo os pés, as mãos. E devagar vamos espreguiçar, esticando os braços. Isso, gira o corpo para um lado, para o outro lado. Devagar, vamos girando o corpo de lado e vamos sentar. E aí, podemos sentar de pernas cruzadas, nessa posição, uma postura confortável. E vamos agora fazer alguns exercícios respiratórios para fazer uma breve meditação. Vamos fazer uma respiração polarizada simplificada. Tá? Com a mão direita, vamos fechar a narina direita
E inspiramos pela narina esquerda. Soltamos o ar. E agora vamos inspirar pela narina direita, fechando a narina esquerda. Soltamos, pulamos. E vamos repetir. Inspiro pela narina esquerda. Solto. Inspiro pela narina direita. Solto. Mais uma vez. Fecha a narina direita. Inspiro pela esquerda. Solto. Fecha a narina esquerda. Inspiro pela direita. Essa é o pranayama da respiração polarizada simplificada. Agora vamos juntar as mãos sobrepostas, aqui, os dedos polegares unidos, e vamos fazer uma breve meditação. Vamos fechar os olhos, dirigir a atenção para a ponta do nariz. E vamos, junto com a respiração, observando. Inspiro paz, expiro amor. Vamos repetir mentalmente esse mantra, junto com o ritmo da respiração, para alguns instantes. Assim, devagar, vamos abrir os olhos, retornando no nosso estado meditativo e juntando as mãos na altura da testa, com a força da minha mente, amor do meu coração, Deus em mim, saúde a Deus. E para encerrar esta aula, vamos repetir um agradecimento, uma reverência no final da aula, que é que os méritos da minha prática possam beneficiar todos os seres e que todos possamos nos tornar o caminho. Bem, então, concluindo esta aula, eu queria agora abrir para perguntas. Quem quiser participar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, antes de nós encerrarmos esta aula, então passo a palavra para vocês. Pode abrir o microfone e fazer as perguntas aqui. A Catarine perguntou se aqui no chat, se não era documentado, como é que se ensinava?
Na realidade, o ensinamento do yoga sempre foi de mestre para discípulo. A transmissão era oral, não era documentada, era sempre oral. Inclusive, antes da escrita, os Vedas, o documento antigo, tudo era memorizado e passado na noção de mestre para discípulo. Aí que eram os ensinamentos. Alguma outra pergunta? Tudo bem? Gostaram da aula? Estava bom? Bem Tranquilo? relaxada. Relaxado? Sim. Relaxamento. Uhum. Muito bom, isso aí. Muito bom. Então, Jaqueline, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, agradecida. Tudo bem. Um pouco diferente do tradicional, do estilo da aula. Nós fazemos um yoga para a nossa cultura, para a nossa realidade. Claro que aqui eu fiz uma aula bem básica, evidentemente, mais simples, assim, mas essa é a proposta. A gente, diferente do yoga tradicional, que entra diretamente nos asanas, diferente no Dandamarga, que faz com retenções e repetições cada postura também. Então, o sistema é um pouquinho diferente. Então, vamos encerrar com boa noite para todos e Boa noite. Gratidão.